E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês 5 fatores para você poder escolher as tuas ações de dividendos lá no exterior. Porque eu sei como funciona, você quer receber altos dividendos e você com certeza só olha um único fator, ou seja, o valor do dividend yield, aquela percentual que te diz quanto aquela empresa vai te pagar de dividendos. Mas como sempre as coisas podem ser um pouquinho mais complexas e eu quero mostrar para vocês 5 valores que eu olho toda vez que eu quero colocar uma ação que paga bons dividendos na minha carteira, e também eu quero mostrar para você o porquê você também deveria fazer isso. Claro, a gente poderia olhar 1000 fatores, não é só olhando esses 5 fatores que a gente vai ter uma ideia completa de se uma ação é boa ou ruim, mas é um bom começo, tá? Então, por favor, pega teu caderninho, vai anotando, porque você vai gostar dessas dicas que eu vou mostrar para você aqui hoje. E antes de começar, como sempre, bem-vindos no meu canal. Eu sou o Bruno e esse é o canal para todos vocês brasileiros que estão querendo começar a investir no exterior ou para todos vocês que já fazem isso. E esse também é o canal para todos aqueles brasileiros que, como eu, já moram no mundo afora. Eu estou falando para vocês da Itália e, como todo vídeo, eu já vou perguntando para você me escrever aqui no comentário de onde você está assistindo esse vídeo, qualquer seja esse lugar ao redor do mundo. E antes de começar, eu quero lembrar para vocês duas coisas muito importantes. A primeira, que nada daquilo que você vai ver ou ouvir neste vídeo ou no meu canal é recomendação de compra de ativos ou de investimento. Faça sempre as suas pesquisas e estude bastante antes de investir o teu dinheiro. E a segunda, não tão importante quanto a primeira, por favor, já vai deixando aquele like, aquela curtida nesse vídeo, porque dessa forma você vai me ajudar bastante a crescer o canal e a fazer que ele chegue ao maior número de brasileiros ao redor do mundo possíveis. Chega de papo, vamos direto pro assunto. Galera, receber dividendos é legal, a gente adora, e se eles são em dólares ou em euro, são melhores ainda. Então, Bruno, quais são esses 5 fatores que eu olho toda vez que eu quero colocar uma empresa de dividendo dentro da minha carteira? Vamos lá, começando pelo primeiro, é claro, galera, é o dividend yield. Então, para uma ação entrar na minha carteira, ela tem que ter um dividend yield entre 2,5% e máximo 8%. Isso porque, se eu ficar entre esses dois valores, eu tenho certeza, quase, não digo absoluta, que esse valor de dividendos sejam sustentáveis pelos próximos 10, 20, 30 anos. Galera, eu lembro para vocês que a gente está falando de longo prazo, tá? E longo prazo é isso, 10, 20, 30 anos. O segundo fator que você tem que procurar numa empresa de bons dividendos é a taxa de crescimento dos dividendos, o famoso CAGR. Toda vez que eu falo esse nome, eu fico rindo aqui. Obviamente, não só o crescimento do último ano, mas pelo menos dos últimos 5 anos. Se você achar uma informação que te dá os últimos 10 anos de uma empresa, melhor ainda. Ó, só pra você ter uma ideia, eu tô nesse site aqui, chama Stock Analysis. Ele tem uma parte gratuita que dá pra gente achar todas essas informações de empresas americanas, tá? É só vir na seção dividendos, procurar pela Coca-Cola Company, por exemplo, tá? A gente pode ver que o rendimento de dividendos é de 2,84%, então ela está entre aquele 2,5% e 8% que eu fico procurando. Crescimento dos dividendos 5,29%, tá? O terceiro fator que você tem que olhar é o famoso payout ratio, mais conhecido aí no Brasil como taxa de pagamento. Ou seja, é o valor de dividendos que a empresa vai te pagar do lucro que ela tem. Quanto maior for esse valor, menor é a probabilidade que esse dividendo seja sustentável. Se uma empresa te dá 100% ou mais do que ela fez de lucro, você vai entender que ela está distribuindo mais dividendos do que realmente dinheiro ela tem. Então, a taxa que eu olho em todas as ações é no máximo 75%. E aqui a gente pode ver como, por exemplo, a taxa de pagamento da Coca-Cola no momento está em 81,94. Então, isso para mim já poderia ser uma espécie de alarme para eu ficar de olho. Ó, essa empresa está dando mais dividendos daquilo que eu estou procurando e que eu acho sustentável. Então, posso pegar essa empresa? Posso, mas eu tenho que ficar de olho nesse fator. O quarto fator que você tem que olhar é o famoso free cash flow, ou seja, o fluxo de caixa livre de uma empresa. Porque se uma empresa não está lucrando, ela não tem dinheiro livre para ela poder pagar os dividendos, ela vai ter que provavelmente fazer algum tipo de dívidas. E então, no longo prazo, esse dividendo também não vai ser sustentável. Estou tentando explicar de um jeito simples aqui para vocês, tá? Então a gente vai aqui, ó, seção finanças de uma empresa, a gente vai descer até a gente achar fluxo de caixa livre, tá? Ó, aqui, ó, fluxo de caixa
livre. O fluxo de caixa livre é o dinheiro restante após a empresa gastar tudo o que é necessário para manter e expandir o negócio. E o que esse valor está falando aqui para a gente em março de 2025, no momento? A Coca-Cola está com um fluxo de caixa negativo, menos 928 milhões. Bruno, quer dizer que a gente não vai receber dividendos? Não, calma, porque às vezes as empresas, elas sabem que elas vão receber um dinheiro que ainda não chegou, ou que talvez eles fizeram alguma operação, investiram em alguma nova fábrica, em alguma outra coisa, então, em algum momento, o fluxo de caixa pode estar negativo. Se a gente for olhar os anos passados, vocês podem ver que o valor sempre foi de 4 bilhões de dólares, 9 bilhões de dólares em 2023, 9 bilhões em 2022. Então, neste momento, provavelmente ela fez alguma operação e ela está sem dinheiro. Mas isso não quer dizer que ela vai deixar de pagar dividendos para a gente. Por quê? Porque o quinto fator é um outro fator importante. Ou seja, quantos anos consecutivos essa empresa está pagando os dividendos. Quanto maior for esse número, muito provavelmente ela vai continuar pagando, porque lá fora, nos Estados Unidos, uma empresa que paga dividendos constantes há décadas é considerada uma boa empresa onde investir. Vamos fazer uma coisa agora, vamos montar uma tabela com algumas empresas que estão dentro da nossa carteira pública aqui do canal, que eu mostro para vocês todos os meses, vão recuperar os vídeos passados e vamos ver se elas respeitam, não digo todas, mas pelo menos 4 desses 5 valores que eu estou buscando para ver se elas fazem ou se elas merecem realmente estar dentro da nossa carteira aqui do canal, tá bom? Aliás, vamos fazer uma coisa mais bacana. Vamos usar a inteligência artificial para fazer essa tabela. Então, eu vim aqui no site da Investing.com, ele tem uma seção que chama Investing Pro. Galera, eu vou deixar o link aqui em descrição se vocês quiserem utilizar também, se inscreverem. Com o meu código vocês vão ter o 15% de desconto. Depois confere, tá? Porque eu fiz isso aqui na Itália, não sei se tá valendo aí no Brasil, mas deveria estar valendo ao redor do mundo, tá? Qualquer coisa, experimenta colocar o código aqui em descrição. Olha o que eu perguntei para a inteligência artificial, que ela chama Warren. Que nem o nosso amigo Warren Buffett aqui atrás. Faça uma tabela com as seguintes ações: Coca-Cola, Realty Income, Stag Industrial, Verizon, Altria Group, Ares Capital, que são todas as ações que estão dentro da nossa carteira, com as seguintes características: rendimento de dividendos, CAGR de dividendos dos últimos 5 anos, taxa de pagamento, fluxo de caixa livre e o número de anos consecutivos em que elas pagam dividendos, que são os 5 fatores que eu falei para você nesse vídeo. Então, analise esse portfólio e me diga se ela é sustentável pelos próximos 10 anos e o que eu poderia melhorar, porque a gente está aberto aqui para qualquer conselho, né? Lembrando, galera, que a inteligência artificial, o que está escrito aqui embaixo, o Warren aí pode oferecer informações incorretas e nunca oferece consultória financeira, tá bom? Então, não são recomendações, mas dá para a gente ter uma ideia. E aqui tá a tabela que ele fez pra gente, onde ele me colocou todos os valores de dividendos, o CAGR dos últimos 5 anos, as taxas de pagamentos, fluxo de caixa livre e os anos de pagamentos de dividendos. Eu copiei essa tabela, levei para um file Excel, e se eu fosse escolher alguma dessas empresas que tivessem só os 5 fatores que eu quero positivos, as únicas seriam a Verizon no momento e a Altria Group. Isso quer dizer que a Coca-Cola era uma pagadora de dividendo ruim? Não, mas eu tenho que saber, tipo, que o Realty Income, no momento, ela está pagando uma taxa de pagamento um pouquinho elevada, tá? Voltando para nossa inteligência artificial, aqui ele também dá pra gente alguns conselhos, né? O maior rendimento é o Ares Capital, líder com dividend yield mais CAGR divulgado, payouts elevado, Realty Income e Stag Industrial operam com payout acima de 100%, alerta de risco para cortes futuros, fluxo de caixa Coca-Cola foi negativa nos últimos 12 meses, as demais, exceto ARC, dado ausente, geram caixa suficiente, histórico de pagamentos, quase todas têm mais de uma década de pagamentos estáveis. Destaque para a Coca-Cola Company e Altria com 55 anos. E aqui ele também fala o que a gente poderia melhorar na nossa carteira, não vou ficar lendo aqui, se quiser dar uma pausa no vídeo, fica lendo. Resumindo, galera, portfólio entrega renda robusta, histórico invejável, mas para atravessar a próxima década sem tropeços, será preciso equilibrar melhor payout, crescimento e geração de caixa. Ajustes finos hoje aumentam a chance de colher dividendos tranquilos amanhã. Bom, galera, eu espero que vocês tenham entendido o porquê eu gosto de olhar esses 5 fatores, tá? E porque eles são
importantes para mim e poderiam se tornar também importantes para você. E agora, antes de terminar o vídeo, eu quero fazer aquela pergunta. As tuas empresas de dividendos respeitam esses 5 fatores, ou pelo menos 4 deles? Eu aconselho você a recuperar esses dados, porque você poderia ter alguma surpresa. Como sempre, não se esqueça de deixar uma curtida, se você não deixou ela no começo do vídeo, e também pegue em consideração a ideia de se inscrever no canal, se você chegou até esse ponto, tá bom? Galera, como sempre, eu espero que esse vídeo ele possa ter sido útil para você de qualquer forma. Agradeço a visão e a gente se vê no próximo vídeo rumo à nossa liberdade financeira em euro, em dólar ou em real que seja, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Peace.